Palavra de hoje: não frustre a graça de Deus. Parte final. A carne tem esse suporte. 3 coisas. Primeiro coisa que está no centro da carne chama-se justiça própria. Segunda coisa, orgulho. Terceira perna, rebeldia. Vamos entender então cada um deles. Primeiro, justiça própria. O que é a justiça própria? É a carne dizendo para Deus que cumpriu as regras, que fez a parte dele. O que não falta hoje em dia é coach dizendo isso. Olha, tem uma parte que é de Deus, tem uma parte que é sua. A parte de Deus é só o que você não consegue fazer. O que você consegue, Deus não vai fazer por você. Isso produz em alguns crentes uma sensação complicada, porque ele está ouvindo um ensino mundano, um pensamento mundano, que contradiz com o ensino do próprio Senhor Jesus, que disse o quê? Lá em João 15, verso 3. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Nada. Agora, é óbvio que quando você sentar à mesa, você mesmo tem que pôr comida na boca. Isso é auto-evidente. Se você vai ao banheiro, você mesmo tem que se limpar. É assim que a vida funciona. Mas acredite em mim, você não poderia estar sentado à mesa, nem no vaso, se não fosse pelo poder dele na sua vida. Sem mim, nada podeis fazer. Mas o ímpio, o que leva esse pensamento? O religioso, porque todo religioso é carnal. O religioso chega para Deus e fala o quê? Deus, eu já fiz a minha parte, cadê a tua parte agora? E aí de repente, Deus vira devedor dele. Deus agora é que tem que fazer a parte dele, porque ele aqui já fez tudo que tinha que fazer. Ele não bebe, não fuma, ele não trai a mulher, ele não usa droga, ele dá o dízimo, ele até lidera a célula, ele fala, eu já fiz a minha parte. Presta atenção, a parte de Deus é abrangente. A parte de Deus envolve toda a sua vida. Inclusive você chegar diante dele sem merecimento nenhum. Quando você chega com algum merecimento, preste atenção, merecimento é um outro nome para justiça própria. Quando você acha que tem justiça própria, você se acha merecedor. Todas as vezes que você se acha merecedor, você está na lei, está na carne. Estando na carne, você frustra a graça de Deus, porque a graça de Deus é só para quem não merece. É só para quem não merece. A graça não é para quem se acha merecedor. Enquanto você se achar merecedor, Deus não pode fazer na sua vida. Porque se ele fizer, ele vai estar reforçando o pensamento errado. Ele não pode deixar você no engano. Ele tem que trazer você para a verdade da luz. Então a maneira como ele faz, ele resiste você. Ele não deixa você chegar muito perto. Por quê? Para que você possa perceber que esse pensamento é da carne, e a carne é inimizade contra Deus. Estão me acompanhando até aqui? Isso se aplica em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Nós precisamos depender do Espírito em tudo. Mas, qual que é o grande inimigo da dependência? As fórmulas. Quando alguém te dá uma fórmula, ele está te dizendo que você não precisa do Espírito de Deus. Você pode resolver aquilo só aplicando uma fórmula. Mas fórmulas podem funcionar para uns e não para outros. Pior, pode funcionar num dia e não em todos os dias. Mas o Espírito Santo te guia todos os dias em todo o seu caminho. Comentava com a minha filha ontem. Eu disse para ela, quando eu fazia faculdade, aconteceu uma situação comigo na sala de aula. Então, alguém perguntou ao professor sobre criação de filhos. E ele perguntou, o que o senhor sugere para a gente fazer na criação de filhos? Aí ele olhou para a gente e falou, faz qualquer coisa. O que você fizer vai estar errado. Aquilo me deixou perplexo. Mas essa foi a maneira dele dizer, não tem fórmula, filho. Cada criança é única e cada pai e mãe é único. E presta atenção, o que funcionou com o primeiro filho pode dar muito errado com o segundo. Por quê? Porque é outra criança e você não é o mesmo pai e mãe que era pro primeiro. Concorda comigo?
Quando o primeiro nasceu era novidade, expectativa. O menino nasceu então, ele é paparicado. Mas o segundo coincidiu de você estar desempregado, não era a hora certa. E esse menino chega, ele chora a noite inteira. E tem um temperamento forte. E aquilo muda você. Você antes tinha dinheiro, agora está sem dinheiro. Você estava bem no casamento, mas todo desempregado tem crise conjugal. Agora esse menino nasceu em outro ambiente, com outra história, e você pensa que é o mesmo pai. Não é. Então o meu professor tinha toda a razão. O que nós mesmos fazemos nunca dá certo. Mas o que o Espírito Santo te guia para fazer, isso dá sempre certo. Por isso, antes de você fazer qualquer coisa para o seu filho, ora. Fala, Espírito Santo, o que eu faço? O que eu faço? Pode ser que o Espírito Santo diga para você o quê? Ignore, não faça nada. Deixa ele aprender com o erro dele. Mas pode ser que o Espírito Santo fale, intervenha, pare imediatamente. Você vai perceber dentro de você. O Espírito vai te dizer. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, criar filhos não é uma questão de meramente fazer um curso. É uma questão de ser espiritual ou carnal. Se você é carnal, vai aplicar fórmulas. Se você é espiritual, você vai orar pelo seu filho todo dia. Deus, me ajuda a abençoar essa criança. Não consigo entender como é que ela vê o mundo. Me ajuda a entender isso. Porque às vezes é complicado mesmo. Você não sabe o que fazer. Feliz o pai e a mãe. Aliás, feliz a criança cujo pai e a mãe chegou a essa conclusão. Não sei o que fazer com esse menino. Esse é um dia de glória na sua vida. Porque é o dia que você vai colocar o joelho no chão e vai clamar pela ajuda dele. Só anda no Espírito quem depende. E só depende quem precisa. Tá me ouvindo? Quem precisa. Enquanto você acha que consegue fazer, é carne. No dia que você conclui que não pode, o Espírito pode agir na sua vida. Quantos estão me acompanhando? As coisas são complexas. Tinha uma irmã, ela já faleceu, chamava-se Margot. E um dia ela estava me contando, né, ela falando de criação dos filhos dela, e ela dizendo que sempre era muito severa com os filhos. Por quê? Porque ela acreditava realmente, e está certo, que os filhos tinham que aprender padrões de comportamento apropriado. Mas ela disse que um certo dia, ela saiu de casa com o marido, e ela falou para os 2 filhos, deu algumas direções, e eles fizeram tudo diferente. Bagunçaram a casa, quebraram coisas, fizeram coisas terríveis. Quando ela chegou, eles já estavam esperando a punição. Mas aí ela olhou para eles, ela disse, pastor, eu tive que orar. Eu falei, orei, Deus, o que eu faço com esses meninos? Aí o Espírito Santo, ela disse, falou para ela, ensina para eles hoje o que é graça. É o melhor dia para eles aprenderem. Ela parou e falou para eles, vocês percebem o que vocês fizeram? Sim. Vocês percebem que vocês não merecem nada? Não merecemos nada. Mas hoje Deus quer ensinar para você o que é graça. No dia em que você não merece nada, Ele quer te abençoar com tudo. Arruma, nós vamos sair. Vamos no McDonald's. Eles ficaram perplexos. Mas você acha que isso produziu neles mau comportamento? Mudou a postura deles. Levou eles para outro patamar. Tornaram-se muito mais maduros. Mas só o Espírito Santo para orientar você a hora de você fazer isso. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Por quê? Porque às vezes você gosta de fórmulas. Fórmulas são coisas complicadas. Mas para mim o caminho pode ser outro. Para você pode ser outro. Mas tem uma coisa que não muda. Entra para o seu quarto, fecha a porta e ajoelha dizendo, Senhor, eu não consigo. Me ajuda, por favor, me ajuda. E o Espírito Santo vai ajudar você. Se você crer, dê uma salva de palmas ao Senhor. Esse é o momento de você aplaudir. Por quê? Porque a ficha caiu. Quando a ficha cai, a gente que é pregador percebe aqui na hora. Você entendeu o que é carne? Que na sua cabeça, carne é só coisa feia, não é verdade? Carne é o quê? Briga, facção, divisão, glutonaria, bebedice, inveja, coisas horríveis. Na sua cabeça é adultério, prostituição, imoralidade. Essas coisas são carne. Esse é o pensamento comum. Preste atenção. Essas coisas são realmente carne. Mas a Bíblia diz que isso é só no fim que aparece. Porque são obras da carne. Mas no começo, a carne não tem a cara feia. A carne tem a cara boa.
Lá em Filipenses capítulo 3, Paulo fala da carne, mas ele fala de uma maneira tão diferente. Olha o que ele diz, vamos ler, Filipenses capítulo 3, vamos ler a partir do verso 3. Paulo diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Quantos adoram a Deus no Espírito? Então você foi circuncidado, você está em aliança com Deus e a carne foi removida da sua vida. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos no quê, meus irmãos? O que é confiar na carne? É você acreditar que você pode muito. Deus só vai fazer o impossível para você, porque você pode muito. Esse é um pensamento carnal. Quanto mais você entende que não pode, nem a coisa mais banal para você, que antes era vender um carro, você descobre que agora você não consegue fazer. Você precisa de Deus agir na sua vida. O Espírito Santo vai fazer isso com você. Coisas que você achava que fazia de olho fechado, de repente, não está fluindo, não está acontecendo. Deus está querendo te levar para os pés dele, em oração. Então Paulo diz, eu não confio na carne. Mas o que ele quer dizer com confiar na carne? Então sempre leia o contexto. Aí ele vai enumerar agora o que é confiar na carne. Ele diz, bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu muito mais. Aí ele vai enumerar agora. Eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, que é o partido, a seita mais zelosa que havia em Israel. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, ou seja, aquelas coisas que os homens podem ver, eu era irrepreensível. Preste atenção. Tem algo negativo em alguém dizer que é irrepreensível? Por que Paulo diz que isso é carne? Ele diz, circuncidado ao 8º dia, carne. Sou de Israel, carne. Tribo de Benjamim, carne também. Era fariseu, da carne. Era tão zeloso, fanático, que perseguia a igreja. Aí não precisa nem te falar para você o que é. Mas no fim ele diz, e quanto ao cumprimento da lei, eu era irrepreensível. Mas ele diz, isso é carne. Eu não confio na carne. Ou seja, não confio no meu próprio merecimento. É isso que Paulo está dizendo. O primeiro tripé, então, justiça própria. É a cara boa da carne. É a cara boa da carne. Aí ele continua, vamos continuar lendo. Aí ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Pula para o verso 9. Ele diz, e ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria. Paulo não quer saber da justiça que vem da lei. Paulo não chega diante de Deus dizendo que cumpriu todas as regras da igreja. Ele lidera, ele é dizimista, ele é fiel. Paulo diz, confiar nisso diante de Deus é carne. Mas quem vai dizer que uma pessoa tão organizadinha, arrumadinha, religiosa é carnal? Mas é o que o Espírito está dizendo. Se você confia na sua justiça própria, no merecimento, todas aquelas obras feias da carne vão aparecer. Então eu não quero a justiça própria que procede da lei. Eu quero a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na... A sua justiça agora não é resultado da sua obediência. A sua justiça agora é Cristo. Você recebeu o dom da justiça. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Não é resultado de uma obra sua, resultado da obra dele. Quanto mais você vive na justiça da fé, na justiça que é totalmente dependente da obra de Cristo, mais você sai da carne. Então você quer sair da carne? Acorde todo dia de manhã e declare, eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu não tenho mérito próprio. Cristo cumpriu a lei no meu lugar. Cristo é a minha justiça. Essa é a coisa mais humilde que você pode fazer. E quando você faz isso, você está, é como se estivesse jogando uma pesticida em cima da carne. Você está amortecendo a carne. Ela não vai desaparecer. Vai continuar lá, mas você não está andando de acordo com ela, você está andando de acordo com o Espírito, porque a sua mente está pendendo para o Espírito. E eu estou falando hoje para uma igreja de vencedores. Vencedor não é carnal. Precisamos do poder dele agindo através de nós. Esse é o segundo tripé, orgulho. Agora veja, a sequência é muito simples.
Você tem a justiça própria, que te leva a ser orgulhoso. E o orgulho te leva ao terceiro tripé, de onde vai sair todo tipo de pecado, que eu estou chamando de rebeldia. Qual que é o raciocínio? Eu tenho justiça própria, eu faço, eu realizo, eu obedeço. O resultado disso é orgulho. Uma vez que eu começo a me achar melhor, é uma questão de tempo até eu olhar para o meu líder e falar o quê? Eu acho que eu sou igual a ele, no mínimo igual. No mínimo. Mas eu acho que eu sou melhor do que aquele outro. Eu acho que eu sei mais do que esse, do que aquele outro. E aí na hora em que o orgulho faz você pensar que é maior, qual que é a sua conclusão carnal? Por que eu tenho que me submeter a ele, se ele sabe menos do que eu? Se ele é menos santo do que eu? Se ele tem menos conhecimento do que eu? Por que eu tenho que me submeter a ele? Porque na mente carnal, eu só me submeto a quem é maior, ou mais inteligente, ou mais isso, ou mais aquilo. Essa é a mente carnal. Mas se você é alguém que reconhece que não merece, você nunca chega nesse estágio. Por quê? Quando você vence a justiça própria, o orgulho não tem lugar na sua vida. Pai, eu não fiz nada que devia fazer, e quando faço, nem faço perfeitamente, só posso confiar em Cristo. Isso vai me impedir de chegar na rebeldia. Por quê? Só tem graça na submissão. Só há graça quando você submete. Deus quer trazer muito favor na sua casa, mas temos que aprender a nos submeter uns aos outros. Quando nós submetemos, o favor de Deus vem. O próprio Senhor Jesus teve que aprender a obediência, aprender a submissão. Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou e assumiu a forma de servo. Servo, essa é a vida no Espírito. Essa é a postura do Espírito. No Velho Testamento, existem muitos exemplos de carne. E aí, pelo exemplo, você tem mais clareza. Um exemplo é Moisés. Moisés foi criado na casa de Faraó como um príncipe. Recebeu o melhor treinamento. Fez os melhores cursos. Era uma pessoa altamente capacitada. Único em Israel. Porque era um povo de escravos. Todos eles eram escravos. Só Moisés era diferente. Um dia Moisés olhou, falou, poxa vida, não deve ser por acaso. Deus deve estar querendo algo de mim. Então, resolveu começar uma revolução. Ele viu um egípcio oprimindo um hebreu, foi lá e matou o egípcio. Mas Deus tinha falado com ele alguma coisa? Deus tinha chamado ele para alguma coisa? Ainda não. Mas ele, presunçosamente, foi. Presta atenção, desobediência é quando Deus manda e você não vai. Presunção é quando Deus não falou nada e olha você lá fazendo. Moisés, o nome disso é carne. Ele tinha 40 anos, fugiu, foi para Midian, lá se casou, teve filhos. 40 anos depois, quando ele tinha 80, Deus aparece para ele e fala para ele, Moisés, eu vou te enviar para libertar o povo. Diga a Faraó que deixe o meu povo ir. O que Moisés responde para Deus? Quando eu queria fazer, o Senhor não fez. Agora eu não quero mais também. É isso que ele falou em outras palavras. Eu tinha 40 anos, cheio de energia, podia fazer, o Senhor não quis. Agora eu estou com 80, na beira da morte, aí o Senhor que quer fazer? Mas é esse o momento em que Moisés está apto. Ele não pode mais nada. Ele vai ter que depender de Deus. É nesse momento que Deus faz. Quantos estão tentando mudar o casamento no braço? Mudar o marido no braço? Alguém me mandou uma mensagem? Uma irmã. E ela dizendo, pastor, eu tenho percebido que o meu marido, comigo, ele parece meu filho. Quer que eu faça tudo para ele? Eu tenho que arrumar a casa, fazer comida, arrumar a roupa dele, arrumar o guarda-roupa dele. E ela falou, eu decidi que não vou ser mãe dele. Eu respondi para ela, falei, é uma boa decisão. Realmente está casado com a mãe, me dá até gastura. Eu falei, mas eu vou te dizer, você não é mãe dele quando você faz comida, você é só uma boa esposa. Você não é mãe dele quando você cuida da roupa dele, você está fazendo mais do que sua obrigação, você é sua aliança, você casou com ele. Mas eu vou te dizer que hora que você é mãe dele. Na hora que ele fala alguma coisa que você discorda, você repreende ele na frente de todo mundo. Você adora falar que ele está errado na frente dos filhos.
E se ele disciplina um filho, você vai lá e não faça isso com meu bebê. Eu falei, isso mães fazem. É tratar marido como se fosse criança. Ela me respondeu, ok. Eu queria tanto continuar a conversa, porque eu estava achando que estava fluindo. Mas ela, é como se ela dissesse, já vi que não dá para conversar com você. Você não entendeu o meu ponto de vista. Não, ela está querendo vender o carro apenas indo no açougue. Não resolve. Não resolve. É preciso depender do Espírito Santo de Deus. Ninguém se muda, você não se muda e você não muda ninguém. Mas o Espírito Santo pode transformar você. Um outro exemplo na Bíblia é Abraão. A Bíblia fala que Deus veio a Abraão e fez para ele uma promessa de que ele seria pai de nações e que na descendência dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas tinha um problema. Abraão não tinha filhos. Sara era estéril. Aí um belo dia, depois de voltar do Egito, foi um presente de Faraó para ele. Sara disse para ele, olha Abraão, a coisa é o seguinte, a regra é essa. Se a escrava tiver um filho seu, vai ser nosso filho. Então, pega a escrava Agar e tem um filho com ela. E Abraão seguiu a sugestão da esposa e teve um filho. Como era o nome dele, irmãos? Ismael. E a Bíblia fala então que, olha como a coisa é séria. Vamos ler isso na Bíblia? Gálatas 4, verso 22. Gálatas 4, 22 diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo o que, meus irmãos? E o da livre mediante a... Aqui está te mostrando o que é vida cristã. Toda vez que você quer ajudar Deus a cumprir a promessa dele, isso é carne. Não tente ajudar Deus. Espera nele. As coisas da graça envolvem esperar. E às vezes parece que a bênção da graça é mais demorada. Mas quando vem, ela é perfeita e é abundante na sua vida. E Deus nos checa, Deus nos testa. Então Ismael simboliza carne. Então o que é carne? Carne é Abraão fazendo coisas erradas? Não. Carne é Abraão tentando ajudar Deus. Deus falou que eu vou ter um filho, então eu vou já ajudar, já vou ter um filho aqui. Só que Deus não aceita o que procede da carne. Então Abraão de fato teria um filho. Mas a grande questão agora não era mais essa. A grande questão é com qual força Abraão vai ter esse filho. Qual vai ser a origem desse filho. Preste atenção. Está definido. Deus vai liberar bênção na sua vida. Mas a grande questão é qual vai ser a origem dessa bênção. Vai ser o seu braço? Vai ser a sua força? Ou vai ser o Espírito de Deus agindo na sua vida? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Que o Senhor nos dê graça. Eu quero ter mais graça. Mas quero andar pelo Espírito. Quantos estão comigo nisso? Hoje é dia de apenas reconhecer que você não tem justiça própria. Esse é o caminho de vencer a carne. Que a sua justiça é Cristo. Hoje o que Deus espera de você é apenas que você reconheça que não pode. Você não pode conduzir o povo de Israel. Você não pode gerar Isaac. Você não consegue. Está além da sua capacidade. Mas o Espírito Santo está dizendo que Ele vai fazer. E a obra do Senhor está para vir à luz na sua vida. Hoje o Espírito Santo te deu chaves espirituais. E você vai aplicá-la na sua casa, na criação dos filhos, relacionamento conjugal, no seu trabalho. Rejeita todos os pensamentos que procedem do mundo. E pede ao Senhor que encha a sua mente com os pensamentos do céu. Erga sua mão direita. Pai, eu oro nessa hora pela nossa igreja, pela tua igreja, por todo esse grande rebanho que o Senhor tem trazido para este lugar. O Senhor nos deu o encargo de edificar uma igreja de vencedores. Te peço, ó Senhor Deus, que os teus filhos andem como vencedores. O vencedor que confia na graça, que descansa no favor imerecido. O vencedor que ora, que busca a tua face e depende de ti. E por isso anda no descanso. Por isso anda em paz na tua presença. Ó Deus bendito, que a tua palavra que é viva, eficaz e poderosa, possa operar na vida de cada um deles. Possa operar no casamento, no trabalho, na criação dos filhos, em todas as áreas, ó Deus, para que eles manifestem a verdade do Espírito e a graça não seja frustrada. Ó Deus Santo, cumpre na vida de cada um o teu chamado.
traz entendimento, traz luz do teu espírito. Você ouviu? Não fruste a graça de Deus. Apresentação: pastor Aloísio Silva.